Boa tarde, Alexandre, tudo bem? Meu nome é Davidson Adriano Caldeira Silva. Meus colegas de trabalho são Caio Braz, Gabriel Hortes e João Paulo Oliveira. Então, nós viemos aqui apresentar um seminário sobre a determinação de cobre em latão por eletrogravimetria, que foi o nosso primeiro experimento nessa matéria, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso para você. Então, professor, a química analítica quantitativa atua na separação, identificação e determinação quantitativas ou qualitativas dos componentes de uma amostra através do desenvolvimento de métodos e procedimentos. Diversos métodos de análise química quantitativa podem ser utilizados para realizar uma análise em amostras tanto conhecidas quanto desconhecidas, como por exemplo a titrimetria, a cromatografia, a espectroscopia, a gravimetria é uma técnica de análise química quantitativa e relativamente simples, pois requer uma medida de massa de analito desejado, fornece recursos precisos e não requer equipamentos de alto custo. Porém, para a obtenção de bons resultados, é essencial que a amostra esteja num grau de pureza muito elevado. E o método de separação deve ser muito alto, de alta eficácia, por conta mesmo da necessidade da pureza da amostra. Mas então, professor, os nossos objetivos nesse experimento foi analisar o teor de cobre em uma amostra de latão através da gravimetria e determinar o rendimento da deposição e a eficácia eletroquímica no processo. E os nossos materiais usados foram um becker de 100 ml, água destilada, CuSO4 5H2O, solução de HNO3, solução de NaOH, 1 grama de cábacos de latão, eletrodos de latão, eletrodos de grafite e uma fonte de alimentação. Então, professor, passamos agora para os procedimentos experimentais, que foram divididos em 3 partes. A primeira parte foi apenas a montagem e as demais foram procedimentos práticos. Então, primeiro, preparou-se o eletrodo de latão, ele foi lixado, foi lavado com detergente e acetona e foi deixado no ar para secar. Após isso, preparou-se os eletrodos de grafite, foi lavado com solução de HNO3 e acetona e deixou secando ao ar. Daí, ajustou-se a fonte de alimentação para tensão de 2 volts e corrente contínua de 0,2 A. Já o procedimento 2, foram preparados 20 ml de uma solução contendo aproximadamente 0,8 gramas de sulfato de cobre, pentaidratado, e em água destilada. Após isso, ajustou-se o pH da solução para 4 com gotas de solução de HNO3. Adicionou-se aproximadamente 1,5 gramas de sulfato de potássio como eletrólito de suporte. E após isso, adicionou-se um volume de água destilada necessário para cobrir os eletrodos. Sobre a agitação constante, realizou-se o processo de eletrólise durante 2 horas. Ao final do prazo, lavou-se o cátodo com um pouco de água destilada e acetona e deixou secado ao ar. E os resultados nós mostramos a seguir, após a parte 3. Então, na parte 3, foram realizados a digestão ácida de 0,3 gramas de latão com 20 ml de solução de HNO3 a 200 graus em chapa de aquecimento sob agitação magnética constante. Daí, ajustou-se o pH para 4 com gotas de solução NaOH, uma solução de NaOH. Após isso, adicionou-se aproximadamente 1,5 gramas de sulfato de potássio, como eletrólito de suporte. Adicionou-se o volume da água destilada necessário para cobrir os eletrodos e, sob agitação constante, realizou-se o processo de eletrólise durante 2 horas também. E ao final do prazo, lavamos novamente o cátodo com um pouco de água destilada e acetona e deixamos secando no ar. E a seguir a gente vai mostrar os resultados e discutir um pouquinho. Então, professor, na questão dos resultados, essa tabela é referente à segunda etapa dos nossos procedimentos experimentais. E podemos ver que no primeiro ensaio a massa total de cobre depositada foi de 0,1985 gramas, o rendimento da deposição foi de 90
42,34% e a eficiência da eletroquímica foi de 42,02%. E nos demais foi praticamente muito parecido. No terceiro experimento, no caso a terceira etapa, mas foi o segundo experimento, os resultados obtidos foram, por exemplo, no primeiro ensaio, a massa total de cobre depositada que foi obtida foi de 0,1991 gramas, a porcentagem de cobre no latão foi de 65,71%, o rendimento da deposição foi de 96,46%, a eficiência da eletroquímica foi de 42,017%, e os demais resultados foram praticamente idênticos. Então, professor, na primeira tabela, que foi em relação à segunda etapa dos experimentos, pode-se observar que o cobre deposita massivamente, distinguindo-se a coloração do material do cátodo. Mesmo assim, os depósitos metálicos não se apresentam de coloração negra, mas sim avermelhada, indicando que o valor da densidade de corrente elétrica estava adequado. Então, pode-se observar também que os filmes aderentes, que não se observa quando a solução não contém íons e nitrato dissolvidos, sem perda de material metálico para a solução. O rendimento da deposição foi calculado como de 90,5%, indicando que a concentração de íons de cobre em solução, diminui drasticamente. Esse valor é menor do que o obtido na eletrodisposição, em soluções contendo volume total de 10 ml ou menor. Provavelmente por duas razões. Provavelmente, determinadas espécies químicas relacionadas a impurezas do reagente tenham sofrido redução eletroquímica. E porque no caso do presente trabalho, o volume de solução mínimo utilizado foi de 40 ml. Condição esta que a difusão é um fenômeno preponderante de transporte de massa no sistema e limita a quantidade de íons de cobre. Já em relação à segunda tabela, que é sobre a terceira etapa dos nossos experimentos, o rendimento de deposição calculado foi de 91,2%, indicando uma drástica diminuição da concentração de íons de cobre, como discutido no caso anterior. Apesar de haver trabalhos na literatura cujos valores de rendimento da deposição são maiores, provavelmente determinadas espécies químicas em solução tenham sofrido redução eletroquímica, além dos íons de cobre. Por exemplo, íons de ferro, chumbo, estanho, arsênio, fósforo, que foram gerados na digestão do latão, e impurezas da amostra, diminuindo o rendimento da deposição. Além disso, o volume de solução não conduz à visualização facilitada da alteração da coloração da solução, comparando com um volume maior, por exemplo. E analisando os resultados dos experimentos, professor, nós concluímos que eles se apresentaram promissores e satisfatórios, com valor de rendimento de posição entre 90% e 92%, e de eficiência eletroquímica entre 41% e 42,7%. Embora o rendimento de deposição não atinja o valor de 99,8%, os experimentos são de fácil visualização e apresentaram valores satisfatórios. A eficiência eletroquímica não atingiu valores desejáveis, acima de 80%, indicando que provavelmente houve uma codeposição de material juntamente com o cobre. Mas foi essa a nossa apresentação, professor. Muito obrigado pela atenção e boa noite.